Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a evolução dos seres vivos. Como se explica a diversidade dos seres vivos? A gente tem algumas teorias aqui. A primeira que eu vou falar sobre o criacionismo. Segundo a Bíblia, todos os seres vivos foram criados por um ser divino, um Deus, e permanecem da forma que foram criados. Essa é a teoria do fixismo, ou seja, todos os seres vivos são criados com uma aparência, um aspecto, né, fisiológico, morfológico, e eles nunca vão sofrer uma mudança corporal, uma evolução, é o fixismo ou criacionismo. Temos a teoria do transformismo. Os cientistas explicam a diversidade de seres vivos através da seguinte teoria, né, que os seres vivos são frutos de modificações que os seres sofreram ao longo de milhões de anos, originando novas espécies. Teoria transformista ou evolucionista. A evolução biológica. O processo de sucessivas transformações das espécies ao longo do tempo recebe o nome de evolução. Os fósseis são uma das principais evidências da evolução. Qual é a origem da palavra fóssil? Do latim fossile, escavado, tirado da terra. Qualquer vestígio, pegada, toca, fezes ou resto de seres vivos que viveram no passado e foram conservados ao longo do tempo. Principais teorias da evolução. Teoria proposta por Jean-Baptiste Lamarck em 1809, conhecida como Lamarckismo. Temos também a teoria proposta por Charles Darwin em 1858, baseada no conceito de seleção natural. Principais teorias aqui. Então, o Lamarck ele foi um naturalista francês que desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos, uma teoria da evolução agora desacreditada. Segundo o transformismo de Lamarck, as espécies tendem a tornar-se cada vez mais complexas. Os órgãos surgem em função de necessidades impostas pelo ambiente. Aí ele elaborou a lei do uso e desuso. O uso de determinada estrutura poderia ocasionar seu desenvolvimento, enquanto o desuso causaria a sua atrofia. Ele elaborou a segunda lei, que é a transmissão das características adquiridas. As características adquiridas ao longo da vida de um organismo passariam para sua descendência. O transformismo de Darwin. Charles Robert Darwin foi um naturalista britânico que alcançou fama ao convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução e propor uma teoria para explicar como ela se dá por meio da seleção natural e sexual. Então, o que foi a teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin? As modificações sofridas pelas espécies ao longo do tempo são resultado da seleção natural, que garante seres vivos mais aptos, maiores chances de sobreviver, se reproduzir e transmitir sua característica aos descendentes, e os menos aptos tendem a ser extintos. Então, um exemplo aqui, como vocês podem ver na imagem, o camaleão mede cerca de 10 centímetros. As características aumentam a sua chance de sobreviver nesse ambiente, já que ele se camufla no chão da floresta. O formato e as cores do corpo desse animal são resultados da seleção natural. Você nota que ele passa despercebido ali no meio das folhagens, né? Seus predadores podem não notá-lo, então ele acaba sobrevivendo nesse ambiente. Aí é um exemplo de seleção natural, o camaleão. A viagem de Darwin. O naturalista Charles Darwin sempre gostou de estudar os animais e a natureza. Na infância, colecionava besouros e outros insetos. A curiosidade sobre os seres vivos levou Darwin a fazer uma viagem que durou quase 5 anos. A expedição do navio HMS Beagle deu a volta ao mundo e parou inclusive no Brasil, né? Passou por diversos continentes. Aqui é a imagem do navio. O Darwin utilizou um diário para anotar as observações do que encontrou na sua viagem. Ele observou uma grande biodiversidade na fauna e na flora, erupções vulcânicas e muitos fósseis. Segundo Darwin, todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Principais teorias da evolução. Exemplos de processos evolutivos. De acordo com as características do ambiente,
uma determinada variação pode ser vantajosa ou não. Você tem duas imagens de roedores aqui nesse slide. Você tem uma espécie aqui de coloração branca, né, que vive na neve. Então ela vai sobreviver com mais facilidade do que essa outra espécie que tem uma coloração mais escura da pelagem. E na imagem do lado você tem roedores de coloração escura no ambiente de clima tropical. Então eles vão conseguir se camuflar melhor do que a espécie de pelagem branca aqui nesse ambiente, tá? Então aquele mais apto, que tiver mais vantagem, vai passar pelo processo da seleção natural e vai sobreviver nesse ambiente aí, tá? Teorias de Lamarck e Darwin. Grande diferença entre as duas teorias. Para Lamarck, o ambiente gerava em parte as modificações nos organismos. Para Darwin, os indivíduos que nascem a cada geração não são idênticos e, portanto, suas chances de sobrevivência são diferentes. O ambiente apenas seleciona os organismos cujas modificações os tornam mais aptos. Ok? Aqui tem dois exemplos, aqui a imagem de cima é o exemplo que o Lamarck deu e a de baixo é o Darwin, em relação ao pescoço da girafa. Para o Lamarck, as girafas adquiriram esse pescoço longo pelo esforço delas em buscar o alimento no alto da copa das árvores, tá certo? Para o Darwin existiam girafas de pescoço curto, médio e longo. As girafas de pescoço longo teriam se saído melhor nesse ambiente, teriam conseguido sobreviver nesse processo de seleção natural. Evolução e biodiversidade. A diversidade dos organismos é resultado do processo de seleção natural. A seleção artificial é um processo realizado por criadores de animais e agricultores, por exemplo, que selecionam as espécies e indivíduos com características desejáveis. A seleção natural ocorre em função das características do ambiente. Na imagem aqui abaixo, você tem duas espécies de tartarugas terrestres, né? Uma tem um casco com formato de cela e a outra com casco com formato de domo. Essas características são frutos da seleção natural. Um exemplo de seleção artificial que o homem realiza, né, é o surgimento das várias raças de cães que conhecemos hoje em dia, né? Que é o fruto do cruzamento de diferentes espécies aí que o homem realizou. Ok, pessoal? Na aula de hoje é isso. Fiquem com Deus.